Boa tarde, aqui estamos nós, mais uma vez, fazendo uma pequena live para vocês. E nessa live nós vamos estar demonstrando os produtos usados, como nós já estamos aqui diante de alguns stencils, usando as tulipas, certo? Usando um barrado também de tulipa, a mensagem que vou usar e também vamos demonstrar outros tipos de mensagem, que aqui faça de hoje um novo começo. Vamos usar um barradinho de acabamento. Vamos usar também essa linda lavanda, tá certo? E no decorrer da live vou explicar para vocês bem direitinho, passo a passo, como vamos montar esse arranjo de tulipas, tá? Então, eu vou deixar esses stencils aqui separado. Aqui já está o esboço. Coloquei o barrado abaixo com uma base com uma fita, posicionando o stencil de tulipa, como eu devo fazer, para que vocês possam estar visualizando, tá? Esse esboço. Eu vou estar usando o pincel Pituá C600 número 6. Vou estar usando a misturinha, certo? Que é o meu ponto principal. Vou fazendo já isso, né? E essa live vai para o YouTube, tá? Aqui eu posso estar dando uma carga bem grande, porque eu não vou precisar tirar o excesso, porque aqui eu vou preparar o meu espaço para me pintar essa tulipa, certo? Aqui eu vou deixar ela posicionada, vou deixar o meu pincel com a misturinha, vou preencher, gente, com, ó, o rosa bebê, certo? Esse rosa bebê é a base que eu preciso, tá vendo? O pincel tem que estar seco, não pode estar úmido, porque corre o risco de transferir a tinta para baixo. Então, aqui eu estou pintando ela. Dessa parte aqui do meio, eu vou usar um pouco do branco, certo? Para dar uma leveza aqui, ó. Porque quando eu entrar com rosa pink, tá? Vou usar também o púrpura, vou usar o amora, vou usar o verde abacate, o verde oliva e também um pouco de vinho, tá? Que eu usei o branco. Vou também usar aqui, ó, para que vocês estejam já vendo que aqui vai dar uma iluminada. Aqui também, ó. E aqui. Vou pegar um pincel usando o rosa, tá? O rosa pink. Com o rosa pink, a gente vai usar bem detalhado para vocês entenderem. Aqui nós vamos usar o rosa. Aqui, ó. Vendo? Deixando esse espaço aqui branco. Aqui eu vou usar aqui, ó. Esse pincel aqui é o número 2. Sempre é bom deixar um com uma cor, para que vocês não precisem estar lavando. Ó. Tá vendo? Eu vou marcando aqui também, ó. Esse não precisa levantar. Dessa mesma forma que eu pintei esta, vocês vão pintar as outras. Agora, nós vamos entrar com o púrpura, escurecendo essa parte, usando um pincel número 8 de cerdas macia, para que vocês possam estar entendendo
como você vai fazer essa mistura aqui, ó. Nessa parte que vocês estão vendo, aqui, ó, eu vou esfumar para cima, ó. Esfumo para cima. Nessa parte que vocês estão vendo aqui, ó, eu vou também escurecer, ó. Tá vendo? E aqui também, ó. Tá vendo, ó? Aqui na parte de cima. E aqui nessa parte que vocês estão vendo, ó. Vendo? Vou deixar ela reservada. Vamos entrar agora com a tinta verde abacate. Tiro o excesso e vou, ó, fazer esse esboço do caule da tulipa. Essa folha aqui eu não vou usar ela agora. Vou levantar o estêncil, tá vendo? Vou encaixar ela aqui, ó. Tá? Para eu fazer esse movimento. Vou na minha misturinha, ó. Em cima do pincel, do estêncil e puxo. Tá vendo? Em cima dele, eu vou vir com o verde oliva, tiro o excesso no pratinho, venho aqui, ó, e escureço. Tá vendo? Vou vir com o meu estêncil do cabo, vou levantar ele mais um pouco e vou escurecer aqui, ó. Escurecendo o caule da tulipa. Vou fazer essa mesma coisa agora usando outra tulipa, tá certo? Mais para baixo. Tá vendo aqui? Aí aqui eu vou fazer o caule primeiro. Vou marcar a minha tulipa do mesmo jeito, usando a mistura. Tá suja aqui, não tem problema, porque eu vou usar as mesmas cores. Ó, preenchi com um pincel maior. Venho com outro pincel e vou preencher ele com rosa bebê. Tá vendo? Ele não vazou. Você vê que não vazou porque meu pincel não tá com úmido e ele também, o tecido também tá por igual. Não tem como ele vazar porque o pincel tá seco. Só peguei a carga da tinta. Venho com o pincel, vou fazer a mesma coisa. Vai usar o rosa. Tá vendo aqui, ó? Ó, tá vendo? Aqui. E em cima dele. Vou fazer a mesma coisa que fiz no outro. Aqui eu vou usar o púrpura.
Tá vendo? Desse mesmo jeito. Tá? Vocês estão entendendo como tá ficando o projeto da tulipa? Eu tô fazendo esse esboço para que ele fique já no arranjo certo para que eu possa estar pintando as folhas, tá? Aí aqui, ó, eu vou colocar essa folha. Vou pintar desse jeito. Ó, aqui. Usando. Aí vou na misturinha, ó, preencho esse espaço. Venho com o outro verde. Escureço. Ó. Fiz essa folha. Tá vendo que qualquer vacilo que você dá, acontece isso. Como é numa folha, você pode vir com o pincel e fazer o acabamento nessa lateral. Aí aqui, ó, eu vou vir com essa outra folha, vou encaixar ela aqui, ó, perto do caule da tulipa, eu venho com esse verde puro. Tá vendo, ó? Aqui. Vou vir com o outro pincel. E vou fazer isso aqui, ó. Unindo as cores, vou na misturinha e faço o mesmo procedimento que fiz nas outras, tá vendo, ó? Certo? Estou com esse esboço já pronto. Vou pegar outra tulipa, certo? Que eu vou usar para vocês verem que aqui é uma tulipa que nem um botão. Ó, eu vou encaixar aqui. Essa. Em cima dessa aqui eu já vou fazer esse caule, ó. Certo? Aí aqui eu vou usar a mesma coisa, ó. Vendo? Vou usar o rosa. Vou usar um pouquinho da misturinha, porque o espaço é pequeno. Mas eu vou montando, tá vendo? Montei essa, tá vendo? Agora eu vou usar o outro rosa. Em cima, ó. E deixar esse espaço aqui, ó, sem pintar. Sem usar o branco, tá vendo? Deixei ele sem usar o branco. Quando eu vier com o branco, que é o pincel com a tinta branca, nesse espaço menor eu vou ter, ó, mais luminosidade, tá? Vou colocar outra aqui, ó. Aqui eu vou colocar ela inteira, tá vendo? Vou colocar o arranjo inteiro. Vou usar as mesmas coisas que eu fiz, como as mesmas cores, ó. A mistura, porque meu pincel tava com a misturinha, eu já vim com ele, ó, com o rosa bebê, sem lavar o pincel. Ó. Caso tiver alguma coisinha no pincel, você tira. Ó, o rosa. Aqui eu vou escurecer. Beleza. Venho com o meu pincel, aqui com o rosa, ó. Ó. Deixando alguns detalhes mais claros, porque quando eu vier com o púrpura e o vinho, certo? Aí eu vou vir com o pincel, número 2, e vou fazer isso aqui. Eu tô montando o meu arranjo. Tá vendo? Feito isso,
Eu já estou com o meu esboço quase pronto. Vou colocar algumas folhas, para que não fique nem cheio e nem vazio. Você vai olhando e vendo onde é necessário colocar. Porque eu vou vir com 2 folhas, 3. Vou agora olhar onde é que eu encaixo essas lavandas. Tá? Tá vendo? Ó, sempre você vai montando. Aqui o da lavanda é fácil, porque você vai usar a misturinha e o amora. Certo? Vou usar a misturinha e a amora usando o pincel sujo de rosa, não tem problema. A misturinha, ó. Venho com a amora, que é um tom bem clarinho, e vou, ó, fazendo essa mistura de cores no próprio pincel. Com o pincel que já tinha usado para pintar o caule, eu venho e escureço aqui. Ó, tá vendo? Aqui já está pronto. Vou colocar uma aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu já vou com o verde. Eu vou montar para vocês uma tulipa de cada e vocês irão fazer a outra, porque vai seguir a mesma coisa que foi usada em uma, vai usar na outra. Não tem erro. Para não ficar tão longo o vídeo, a gente vai e faz assim, ó. A misturinha. Venho com a amora. Tiro o excesso no prato. Se possível, até no pano. Ó. Tá vendo? Fez esse. Querendo colocar outro desse lado, você coloca. Deixa eu ver como é que eu vou colocar. Aqui não. Você vai montando para não ficar muito cheio. Tá vendo? Aqui, ó. Você encaixa para ele ficar certinho, ó. O pincel tá sujo de tinta. Aqui a mistura para umedecer e ficar um tom sobre tom, porque o outro eu já pintei com a mesma cor. Batidinha, se for necessário, porque depende de como você for fazer para não vazar. Que vou vir com o pincel, com tinta e faço já o caule. Feito isso, nós estamos com o esboço quase pronto. Vamos agora trabalhar nos acabamentos. Acabamento esses que precisa de um pincel. Esse pincel aqui é o número 4. Você vai fazer. Primeiro eu vou fazer esse daqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Pra escurecer. Aqui, junto do caule, quando você for fazer isso, você faz como se fosse um caule da tulipa, ela se abrindo, usando as misturas das cores para não ter ficar diferente, ó. Usa embaixo. Aqui também, ó. Você vai fazer isso em todas os caules que é necessário ser feito. Ó. Unindo. Desse lado aqui também. Aqui, ó. Aí aqui, para ele não ficar que essa parte dura, você vem e puxa assim, ó. Aqui você escurece, como se ele estivesse saindo por detrás
desse caule desta folha. Escurece desse lado, ó. Isso é tudo com o pincel, ó. Sujeirinha só do lado do pincel, como a gente já tem ensinado das outras vezes. Aqui para não ficar longe, ó. Tá vendo? E aqui, ó. Tá vendo? Vem com um pincel, ó, e faz essas... Dá uma escurecida aqui. Tá vendo? Aí aqui, vamos fazer a mesma coisa. Usou o verde, ó, aí vai... Eu vou fazer isso aqui para vocês verem. E não, para não ficar aquele talo, aquele galho duro. Aqui também. Ó. Nessa parte que você tá vendo esse galho de lavanda, você faz uns talinhos assim. Para não ficar vazio, certo? Aqui embaixo, ó, unindo, tá vendo? Pronto, agora nós vamos pintar uma das tulipas, certo? Nesse lado aqui que você viu que foi sujo, com o stencil, ó, eu vim e arrumei, mas não é para acontecer isso. Você tem que ter maior cuidado para não sujar. Aqui você arruma. Escureceu. Agora vamos trabalhar com a tulipa escura. Aqui, onde vocês estão vendo, vai entrar o púrpura, o vinho e o branco. Da mesma forma que vocês estão vendo eu trabalhar nessa tulipa, vocês irão fazer nas outras, tá vendo? Aqui, ó, eu vou entrar com o púrpura, aqui, ó. Tá vendo, ó? Escurecendo esse espaço que deixou aberto, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Aqui desse lado também, ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Então, aqui você preencheu. Nessa parte de cima, você vai usar também, ó. Usa o púrpura também. Ó, pra cima. Pra cima. Aqui. Também, ó. Por trás. Ó, você passa o pincel. E une. Aqui também, ó. Limpa o pincel. E vai unir as cores para não ficar como você tivesse colocado as tintas e a tinta ter ficado fora. Ó, vem com um pouquinho do rosa bebê. Tá vendo aqui, ó? Aqui também. E agora vamos entrar com o branco. Vem com o branco. Faz isso aqui, ó. Coloca a tinta. Um lado só do pincel. Ó, e puxa no comprido. Fez um lado. Aí, ó. Coloca a tinta. Tá vendo, ó?
e puxa. Aqui também, esse aqui é o pincel número 2, ó. Você coloca aqui, ó. Aqui também, ó. Eu vou colocando a tinta e puxo. Desse lado, vou fazer a mesma coisa, ó. Coloco, esfumo e misturo. Tá vendo aqui, ó? O branco. Aí eu venho com um pouquinho só do púrpura e vou fazer isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Limpo o pincel e vou fazer. Uso um pouquinho do rosa bebê. Ó. Tá vendo? Vou no branco, em cima do rosa e puxo. Pouca tinta. Ó. Esses pincéis, gente, e esses stencils que eu estou pintando, vocês irão no meu site. Aí lá vai estar, eu vou colocar a palavra quero. Quem quiser já vai diretamente para o site ou para o meu WhatsApp, certo? Olha, tá vendo? É uma tulipa. Venho com o púrpura e vou fazer esse esboço aqui, ó. Tá vendo? Com o púrpura. Aqui também, unindo. Venho com o branco e faço o meu acabamento que preciso. Nesse lado aqui, o púrpura, ó, um lado só do pincel. E vou fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Fiz essa tulipa. Agora nós iremos fazer essa outra. Aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Preencher com rosa bebê. Certo? Aqui também, ó. E nesse espaço que vocês estão vendo, eu venho com rosa mais escuro, para eu ter uma noção. E fazer, ó. Tá vendo aqui? Agora eu venho, nas cores. Venho com o púrpura, ó, e venho aqui. Certo? Aqui também, ó. Agora, vou usar um pouquinho do branco. Aqui, ó. E agora, eu venho com um pouco do vinho e vou escurecer aqui, ó. Certo? E também tá dando só uma leveza. Venho com o branco, pontinha do pincel, ó, e faço isso aqui. Uno. Aqui também, ó. E finalizo desse lado, assim.
desse lado, limpo o pincel, venho com o púrpura e faço aqui esse acabamento, tá vendo? Agora vou vir com o branco, ó, e vou fazer. O pincel pode estar sujo, não tem problema, para ele dar esse degradê de cores. Aqui também, aí você vai dar uma, como se fosse uma pincelada como foi feita na grande, ó. Aqui, ó. Tiro o excesso do branco. Vem no rosa bebê. Aí eu venho com o pincel, pego o púrpura e vou fazer esse acabamento aqui, ó. E uno os dois. Vendo? Vocês estão entendendo? Estão gostando da live? Do mesmo jeito, vocês irão fazer nas outras. Essa é diferente, preenche desse lado, com rosa escuro, aqui, ó. Aqui também. Ó. Venho com um pouquinho do rosa, um pouquinho do clareador, que é a misturinha. Vou usar um pouquinho só de branco. E agora vamos trabalhar com o púrpura nessa parte, ó. Aqui. Em cima do rosa que foi usado. Essa é igual essa. Eu tô pintando essa diferente. Tá? Agora eu vou vir com o vinho. Só um pouquinho. Aqui. A lista do material vai estar na descrição do vídeo e também lá no YouTube, tá? Quem não assistiu aqui, pode ir lá que depois vocês vão ver passo a passo bem direitinho. Ó. Tira o excesso do branco. Faz isso aqui, ó. Vem do outro lado do mesmo jeito, ó. Vai fazer o acabamento dessa pétala com o rosa pink. Do outro lado também, ó. Aqui, nessa parte de cima, vai vir com o púrpura. Tá vendo? Aqui vai vir com o branco. Ó. Vem com o rosa, faz o acabamento que precisa. Aí vem com o branco e faz o acabamento da pétala do meio. Vendo? Aí aqui você faz como se fosse uma folha, para ela não ficar dura. Tá vendo? Tá mais um pouquinho de rosa aqui, porque ficou muito branco. Senão você não vai ver
a parte da nervura. Tá vendo? Aqui você faz o acabamento dessa pétala, arruma essa outra que você colocou o pincel e destruiu, né? Então você vem um pouquinho agora de púrpura e vem aqui, ó. Aqui. É somente paciência, gente, e carinho, tá? Então, você fez esse, aí você vem com a tinta verde, vai fazer o cabinho que eu falei, ó. Vem com o verde, tá vendo? Como se fosse um caule da tulipa, ó. Aqui também, tá vendo? Aqui só de branco para iluminar. Aqui também, ó. Vai no verde abacate, mistura as cores aqui, ó. Vendo? Aí você vai fazer do mesmo jeito que você fez nesta, você vai fazer nas outras. Aí quando secar, você vem com o vinho e faz isso aqui, ó. Com o vinho na pontinha do pincel. Aqui é a tulipa, certo? Do mesmo jeito vai fazer essa igual essa daqui, esta é igual esta, e essa diferente eu pintei para vocês verem. Aqui nós vamos trabalhar com o rosa. Vou mostrar para vocês como foi que eu fiz. O rosa, ó, pincel, número 6, seco, sem mistura, o rosa pink. Marco o meio do pano. Essa fita aqui eu vou tirar depois, para vocês entenderem, ó. Pinta com rosa. Tá vendo? Não precisa misturar com água ou com outra tinta. Vai com ela pura. Ter cuidado para não vazar, ó. Aqui, ó. Vou fazer um pedaço. Vou mostrar o que eu já deixei pronto para vocês. Quem tiver dúvida de montagem do arranjo, só é me falar, tá? Vou mostrar outras opções também de mensagem do Dia das Mães, que vocês podem estar usando junto com esse projeto. Uma mensagem do Dia das Mães, uma mensagem de motivação, certo? Então, eu vou, tá vendo? Quem gosta de batidinha, vai com batidinhas, porque não corre o risco de manchar embaixo do stencil, por ele ser um falso crochê de tulipa. Vem com o púrpura, gente, com o pincel no púrpura, vai vir aqui, ó. Aqui em cima, ao redor da tulipa, aqui no galho,
ao redor da folha, tá vendo? Aqui também. E onde está a divisão entre uma tulipa e outra, você escurece aqui. Faz isso em todo o processo das tulipas, tá? Quer fazer com vermelho? Segue a mesma linhagem. Usa o rosa e vai seguir as outras cores. O vermelho vivo, o púrpura, o vinho e o berinjela. Tá vendo? Então, não tem como você fugir dessas cores. A base vai ser a mesma. Aí vem aqui, ó, entre uma flor e outra do barrado, vocês vão ver que ele vai ficar assim, ó. Vou levantar para vocês verem. Tá vendo? Ficou desse jeito. Quando vocês terminarem de fazer esse procedimento que tá aqui, aí, ó, eu vou retirar aqui, ó. Vou tirar esta fita. Aí vai vir com o estêncil. Deixa eu ver aqui, tá? Vem com esse extenso aqui, gente, que foi o que mostrei no início da aula. Eu encaixo aqui, ó, certo? Tiro o extenso. Vou encaixar aqui, ó, bem direitinho. Na parte de cima, assim. Na parte de cima, você vai usar o verde abacate, ó. Parte de cima, o verde abacate. Tá vendo? E em cima do verde abacate, você vai vir, ó, com o verde oliva, fazendo esse acabamento. Tá vendo? Vem com o pincel no vinho e vai fazer esse acabamento aqui, ó. É um stencil muito bom. Não pode faltar, certo? Na mesa de um artesã. É um stencil da Litoarte. Ó, vou retirar. Ele vai ficar com esse acabamento aqui, certo? Aí aqui, nesse lado, eu vou colocar uma mensagem, certo? Essa mensagem eu vou colocar: faça de hoje um novo começo, certo? Só que eu vou mostrar outras opções que vocês podem estar usando no Dia das Mães. Que vocês podem estar usando. Como exemplo, esse é uma mensagem para o Dia das Mães. Vocês coloquem aqui: mãe, como é grande o meu amor por você, tá? Você pode estar usando: mãe, nem todas as palavras do mundo podem expressar o quanto te amo. Nesse espaço, fica legal. Aí faz o acabamento ao redor como fosse uma moldura. Tudo, aí mensagens devocional. Tudo posso, em mensagens bíblicas. Tudo posso naquele que me fortalece. Faça mais o que você ama. Mãe, é florescer com ela. É florescer. Mãe, é a flor que com ela tudo floresce. Aí você pode estar colocando: seja o jardim no qual apenas os bons sentimentos florescem. Tudo vem no tempo certo. O ingrediente secreto é sempre o amor. Amores são assim, mesmo entram sem bater e chegam para ficar. Então, são essas mensagens que você pode estar usando nesse espaço. Ah, mas a mensagem é grande.
Tá vendo? A mensagem é grande. Ah, mas vocês colocam a parte de cima, como eu fiz nesta daqui para vocês. Vou mostrar de antemão. Tá vendo? Aqui foi feita a mesma sequência, usei as mesmas cores, as mesmas tulipas, e a mensagem, faça de hoje um novo começo. Montei a parte de cima, dei um espaço, usei um embaixo e terminei com esse. Vai seguir a mesma forma que eu ensinei na live, como eu estou terminando com vocês, e desse outro. Faz o meio, vai para cá e volta para o final. Então, quem tiver interesse nesse projeto, quem tiver interesse nesses extensos, só basta vocês colocar quero, que com certeza vai direcionar vocês para o WhatsApp ou para o site, certo? E quem tiver interesse em falar comigo sobre como adquirir, como comprar, como fazer, e também quem tiver interesse em assistir algumas aulas presencial, eu sou Selma, moro na cidade de Esperança, na Paraíba, e as cidades circunvizinhas que tiverem interesse em fazer um curso de extensão ou se aperfeiçoar em algumas áreas do artesanato, me procure. Com certeza, faço orçamento sem compromisso com vocês. Um grande abraço e até lá!